Olá, gente, vocês que acompanham os meus canais, eu vou logo pedir. Dá um like aí, eu vou colocar vários vídeos. Aí você dá um like, porque quando eu colocar os vídeos, eu falo sobre o cangaço, sobre o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Quando eu falar, aí o vídeo vai exatamente... a inteligência, né, artificial, ela vai encaminhar você para o meu canal. Então, dá o like aí para o meu canal do YouTube, do Facebook, Instagram. São vários os canais que hoje nós temos à nossa disposição. Então, você acredita que o Virgulino Ferreira da Silva, aqui ó, era gay? Então, assiste ao meu vídeo, porque eu vou falar alguns detalhes em um vídeo, só não dá para acompanhar. Mas eu vou fazer o possível. Vejam só, há muito tempo que eu comecei a escrever, né? E saiu esta obra daqui, dos mitologemas, na imortalidade do passado lampiônico, né? A princípio eu já tinha as minhas ideias, né? Estavam já tinha um pensamento formado, e então eu pedi para o Paulo Gastão não está mais conosco, infelizmente, mas eu pedi para ele fazer um trabalho aqui, uma nota de apresentação no meu livro. Paulo Gastão, todo mundo que fala sobre o cangaço, certamente vai conhecer, vai lembrar, talvez, né? Todo mundo não vamos generalizar, mas as pessoas que se interessam pela matéria, principalmente as pessoas que já acompanham há mais de 15, 20 anos, vão lembrar do Paulo Gastão. Foi Paulo Gastão quem me chamou e me incentivou a falar sobre o cangaço, coisa que eu não gostava de fazer, porque a minha linha, sempre eu estudei e analisei livros de literatura, né? Literatura de ficção, eu estudei muito Machado de Assis, Osmar Lins, Shakespeare e entre outros, tá? Então, por isso eu me sinto capaz de interpretar uma história, né? E ainda mais que, gente, a nossa família, a minha família, tem muito a ver com a história do cangaço, porque foi da minha família que surgiram os primeiros, né, soldados volantes da história lampiônica. Soldados volantes que volitam, né, que mudam-se de lugar. Por quê? Porque o Lampião, ele era volátil, ele era volitante. Portanto, soldados das volantes já existiam desde a época do Brasil, antes da República. Eu verifiquei isso, tá? Agora, ganharam mais notoriedade, entre aspas assim, porque perseguiam o Lampião, volante que mudam de lugar. E como o Lampião vivia se mudando, porque ele era cangaceiro, era matador, estuprador, então os soldados, eles volitavam também para procurar o Virgulino, porque o Virgulino vivia se escondendo, assassinando, matando, né? E então, daí, entra o Maneneto, né? Primo nosso, meu tio Isaías Ferraz, Odilon Flor, e vários irmãos de Odilon, tá? Se eu for enumerar aqui, era praticamente os filhos de Nazaré, por isso os nazarenos de Pernambuco, porque criaram aquela vila de Nazaré ali como um forte, para primeiro expulsar o Lampião e depois, porque Lampião estava querendo incendiar Nazaré. Ele dizia na música, só não tomo Nazaré porque não posso tomar. Realmente ele não pode tomar, tá certo? Então, aí a minha pergunta foi, você acredita que o Lampião era gay? Ele era pederasta? Ele era homossexual? Sim, gente. Aqui eu encontro no livro de... Antônio Neto e José Alves Sobrinho, tá aqui o livro, que foi José Alves Sobrinho. Eu tenho 2 livros desses, tá? Tem um que ele fez uma dedicatória para mim, certo? Então, o Virgulino, gente, desde muito que o Virgulino já tinha a personalidade que naquela época ninguém entendia. Porque quando tem as pessoas que são briguentos, arengueiros, tudo, o Virgulino já era isso, mas ninguém entendia o que era uma psicopatia, um psicopata. Por sinal, tem patia, mas não é doença,
certo? Psicopata é uma pessoa que tem uma personalidade assim, incompatível para viver em sociedade, né? Os psicopatas têm vários níveis de psicopatia, de psicopatas, né? Então, aí, quando o José Alves Sobrinho, ele me deu o livro, né? Aí eu já tinha escrito o meu livro aqui, certo? A minha linha, a psicologia, a psicanálise, o direito, a criminologia, tá? Então, aí a gente tem que analisar as obras, os trabalhos, né? Aí aqui o José Alves Sobrinho, sobrinho de José Saturnino, certo? De lá onde Lampião nasceu, José Saturnino foi o primeiro inimigo de Lampião, entre aspas, ele já era arengueiro, é o primeiro inimigo dele. Por quê, gente? Quando eu fui analisar, eu vi aqui uma frase que eu me atenho sempre às frases, tá? Porque é entre linhas que você encontra determinadas coisas. Inclusive, Freud também, a minha linha freudiana, tá? Então, o José, ele disse o seguinte: o velho Saturnino gostava tanto de mulher que se casou pela segunda vez. Porque quando o Zé Saturnino foi casar, né, Virgulino ficou muito pé da vida. Virgulino ficou com muita raiva. Por quê, gente? Por quê? Porque Virgulino era de olho Zé Saturnino. Eles eram amigos de criança, de infância, mas Zé Saturnino era um homem, não queria nada com Virgulino, tá? Então ele coloca aqui, ó, aí ele diz assim: das suas segundas núpcias, não deixou descendente da segunda núpcias, desculpa. Da primeira, Maria Rita, sua última mulher. Agora, a Maria Rita era irmã bastarda da primeira esposa. Irmã bastarda era filha do Major Nogueira com Rita Maria, tá? Aqui tem a história. Essa história é tudo verificável em documentos, tá? Da Conceição, conhecida por Rita Grande, certo? Então, o Zé Saturnino casa-se, fica viúvo e casa-se novamente. Mas quando o Zé Saturnino foi casar, aí Lampião ficou muito pé da vida, certo? E ficou com raiva. Então, a briga de Zé Saturnino com Lampião, o Lampião não foi só por causa de um chocalho, muito pouco, um chocalho poderia ter sido, mas só que as intenções do Virgulino eram outras, e Zé Saturnino casou-se. Aí foi, quando Zé Saturnino casa-se, vai morar nas terras do sogro, né? Passa 2 anos lá até construir uma casa. E então, depois que ele constrói a casa dele, né, lá nas Pedreiras, né, aí então o Virgulino já estava muito, né, com raiva do Zé Saturnino. Então, gente, o Virgulino, ele já nasceu psicopata, né? Psicopata, não tem o sistema límbico que funcione, certo? Isso pode se ver através de neuroimagens, de imagens, certo? Isso hoje pode ser detectado através de ressonância, dessas coisas, né? Segundo a doutora Ana Beatriz, médica, e que escreveu isso aqui, ó, Mentes Perigosas, né? Doutora Ana Beatriz tem muitos estudos, é uma das pessoas de mais notoriedade no Brasil e provavelmente fora do Brasil, porque é uma pessoa que é médica. Ela acompanha os pacientes dela e ela dá os diagnósticos, certo? Então, ela fala muito sobre psicopatas. Por que nos interessa falar sobre psicopatas? Porque quando o Virgulino vivia, ninguém entendia da psicologia, já existia, viu? Desde 1749, a psicologia. Tivemos a primeira escola, que foi a estruturalista, depois a funcionalista, depois a Gestalt, e assim vai. Não vou dar aula para ninguém aqui, vai estudar, quem quiser, tá? Então, e nessa época, mas a psicologia era uma coisa muito ainda, que ainda não tinha, digamos assim, as pessoas ainda não tinham atingido o grau que se tem hoje, porque tanto os psicólogos, quanto os psicanalistas, quanto os psiquiatras, hoje os psiquiatras têm acesso às neuroimagens, manda fazer os exames da cabeça para verificar, digamos assim, se a pessoa reage ou não a determinados estímulos
O psicopata não reage a nenhum estímulo se ele tem prazer. Prazer é uma coisa que, digamos, os psicopatas têm prazeres mórbidos, tá? Mas eles não reagem à dor do outro, eles reagem assim com prazer, eles gostam de maltratar, de subjugar, exatamente o que Virgulino fazia. Então, Virgulino gostava de estuprar, não gostava de mulher, tá? Ele era pouco afeito às mulheres, tá? Mas ele era uma pessoa que ele tinha os prazeres de maltratar, de furar olho, de animais, de pessoas, de tocar fogo nas pessoas, tocar fogo nos animais, né? É até um pirofogo, né? Então ele utilizava os meios mais cruéis de pegar as pessoas que ele queria maltratar. Inclusive, estou aqui e digo que ele fez isso com o meu tio Cândido. Ele furou os olhos, cortou as orelhas, cortou a língua e tocou fogo no meu tio. Portanto, Virgulino era um psicopata. Agora, o que é que acontece? Aquela época, conforme eu digo, era muito pouco explorada, digamos, a psicanálise é coisa nova também. Até antes, bem pouco antes do Virgulino morrer, já existia Freud, né? Freud, que é o pai da psicanálise, mas não se tinham os estudos que tem hoje, tá? Então, determinadas coisas que as pessoas falam, a gente tem que abordar hoje dentro das ciências, para a gente entender. Porque, claro que eu não consegui o Virgulino, eu sei das ações do Virgulino, é através das ações que a gente sabe se a pessoa é ou não psicopata, é ou não neurótico, é ou não uma pessoa que tem toque, né? Existem muitas coisas dentro da psicologia, da psicanálise, dentro da psiquiatria, tá? Então, quando o Virgulino foi morto, eu digo assim, foi morto entre aspas. Quando ele morreu, ele sumiu, né? No meu entendimento, é o meu entendimento, o Virgulino ou foi morto pelo amante dele, Luiz Pedro, certo? Até saiu um livro aí, o Mata Sete, eu não sei porque o juiz recuou. A suposta neta, filha, sentiram-se ofendidos, porque o Virgulino não era gay. Gente, preconceito, hoje não pode, tá? Virgulino, ele tinha um caso com o Luiz Pedro, né? E aquilo dali veio o relacionamento deles, Luiz Pedro era lá de Triunfo, e encontrou-se com o Lampião, entrou para o grupo do Lampião e ficaram juntos, tá? Então, eles cometiam os crimes tudo e também tinham uma vida amorosa, entre aspas, que não era vida amorosa, era uma vida de um pederasta com um jovem, mais jovem, que isso chama-se pedofilia. Tá? Virgulino era tudo isso. Então, a suposta neta acha ruim quando diz, é lógico que ela não quer que se diga, né? Ela quer que diga que o avô, suposto avô, era machão, não era, tá? E o Luiz Pedro mata o irmão do Lampião, do Virgulino, Lampião, e depois que mata, diz que foi acidentalmente. Então ele pede desculpas, ficou com medo do Virgulino fazer alguma coisa, claro, uma fera daquela, psicopata, né? Mas aí o Virgulino dispensou. E o Luiz Pedro ficou com eles, mantendo uma relação. Que o Virgulino, eu tenho até aqui um livro também, dos fetiches, né? Virgulino também era fetichista. Tudo tem no complexo napoleônico, né? Aí o Virgulino fica com o Luiz Pedro, dispensa, mas eles tinham uma promessa entre si que morreriam juntinhos, tá? Então, chegando na Grota do Angico, o Virgulino já está velho, 42 anos, daquela época era velho, viu, gente? Hoje, uma pessoa de 40, 60 anos não é velha, tá? É velho, sim, mas idoso, né? Mas Virgulino, com 42 anos, sem beber água, comendo rapadura, comendo carne com muito salto, cego no olho, coxo, aleijado, né? Não tinha mais disposição para correr, andar com tantos quilos de ouro, tantos quilos de chumbo, tantos quilos das armas, porque ele tinha muitas armas, né? E ele que distribuía para ali, para os jovens, né? Que ele
puxava para o cangaço porque ele aproveitava os jovens entravam, não podiam mais sair. Na maioria dos jovens que entravam é porque já eram criminosos, o caso do Volta Seca, o caso do Corisco, que era um pouco mais velho, né? O Corisco já tinha 19, 20 anos quando entrou para o cangaço, né? Era um dos mais velhos, ele, o 25, e alguns outros, tudo era menino. O Lampião gostava de menino. Ele gostava das crianças porque ele era pedófilo, porque ele era, digamos assim, era uma pessoa que ele dizia, não mexa com os meus meninos. Ele dava roupa, comida, arma, ensinava os meninos a ficar dentro dos grupos, matando, atirando, comendo, estuprando, tudo. E então ele sustentava a meninada. Como os meninos se apaixonavam pela indumentária do Virgulino, porque ele era muito de fetiche, né? Agora, essas estrelas daqui, gente, essas estrelas daqui, existe já, isso aqui é coisa da Arábia, dos árabes, quando vieram aqui para o Brasil, tá? E Virgulino nunca foi, assim, ele era almocreve, quer dizer, cuidava de animais, né? Digamos assim, também amansava animais brabos, né? Então, o Virgulino tinha fetiche, isso daqui, essas estrelas, agora essas estrelas daí, eu não digo que era de fetiche, né? Mas ele gostava de se enfeitar, gostava muito de bordado, usou um bustier, né? E então, deixa eu ver aqui se eu encontro a outra imagem dele, né? Para mostrar para vocês. Onde é que eu botei? São tantos os livros, né? Se eu não encontrar agora, não tem problema, tá? Então, eu estudo também isso aqui, ó, né? Na Terra das Fadas, isso daqui é estudo que eu faço também, mas isso aqui é um livro que qualquer um pode ler, tá? É para entender a análise de personagens, tá? De pessoas e personagens. Ah, encontrei aqui. Aqui, como o Virgulino era, antes da Maria entrar para o cangaço, ele se vestia assim, tinha que andar com as cartucheiras, depois ele cruza também, porque precisava levar muita cartucheira, os embornais aqui, cadê os embornais? Aqui, ó, para levar comida, levar farofa, levar carne seca, levar rapadura, tá? E ele usava muitos apetrechos, né? Alguns necessários, outros não necessários, né? Os necessários eram exatamente o bornal, embornar, que ele levava dentro balas, que ele levava dentro comida, que ele levava, assim, a água ele levava num cantil, né? Cantil, tá? E então ele gostava muito de enfeites, né? E o Virgulino tinha a vida devassa, de devassidão. Mas por quê? Mas não era com mulher. Ele dizia que mulher amolecia homem. Mulher não amolecia homem. Mulher pode endurecer homem, mas amolecer nunca, tá? Então, aí é o trocadilho, tá? Então, o Virgulino, depois, vejam só, quando ele estava em Angico, aí há as duas possibilidades do fim de Lampião, no meu entendimento, é que ou Luiz Pedro atirou na cabeça do Virgulino, o primeiro tiro dado em Lampião foi na cabeça, tá? Ele já tinha muitas marcas de bala, o pessoal acha que ele só tinha uma na barriga, uma embaixo do peito, uma na cabeça, depois mais outra. Não, gente, no pé já foi uma bala também, tá? E no olho, o olho de Virgulino era cego, não era leucoma. Não é leucoma. Se ele tivesse leucoma, teria acometido também o outro olho, provavelmente, tá? Então, ali foi, se não me engano, foi Odilon Flor, né, Ferraz, tá? Que atirou, eu acho que foi Odilon, né? O Zinho foi quem me falou, que o tio dele tinha dito que o Virgulino tinha raiva dele, porque quando apareceu o Odilon, deu um tiro, passou de raspão no olho dele e queimou. Eu sempre acreditei que era estilhaço de bala. Muito chumbal, né? Então, o olho do Virgulino foi ficando, inclusive, o globo ocular, o líquido aquoso, não escorreu, não perfurou, simplesmente queimou, infeccionou e ele ficou com aquele olho embranquiçado, mas não era leucoma. Por quê? Porque esse tal de leucoma foi depois que ele já estava às brigas, troca de bala e de tiro, né? Existe o leucoma até
que a criança já nasce com leucoma, existe, tá? Existe o leucoma que também é proveniente de doenças infecciosas, até, por sinal, no útero da mãe, pode uma criança nascer com cega, né, com algum problema assim, então, essa parte do leucoma eu também descarto, que era leucoma, eu acredito que foi o balaço que Odilon deu, acho que foi Odilon, depois eu confirmo com o Zinho, tá? Zinho é lá de Nazaré, do Pico, tá? Então, voltemos para Angico. Então, o Luiz Pedro deve ter atirado na cabeça do Lampião, porque ele estava naquele dia, início de 28 de julho de 1938, 8 para 14, 86 anos vai completar agora. O Lampião estava lá em Angico e estava com a Maria. A Maria já entrou para o cangaço depois, né? Aí ela estava lá na grota, não é gruta, é grota do Angico, e ela sai e vai pegar uma bacinha d'água, né? Segundo o doutor, esqueci o nome dele. Tem muitos livros sobre cangaço, eu esqueci o nome dele, mas tudo bem. Aí ela sai, vai pegar água. Aí, quando ela sai, surge o primeiro tiro, que foi da emboscada do Tenente Bezerra. Aí surgiu o primeiro tiro. Então, o Panta de Godoy estava ali, que ele era volante, né? O Panta de Godoy, quando vai ali naquela, diz que estava meio, o pessoal estava um pouquinho, tinha tomado uma carraspaninha, por quê? Porque ia brigar com o Lampião, mas eles só souberam praticamente na hora que o Tenente Bezerra não disse para eles. Porque realmente Lampião não era, vamos dizer que era brabo, porque brabo é para animal mesmo, né? Animal, bicho, né? Aí o Panta vai descendo, porque ali, quem foi lá sabe que ali tem um leito de um rio, que é um rio de época, pode dar uma chuva grande e encher aquilo dali. E outros tempos você passa por dentro do rio sem problema nenhum. É só muita pedra, muita coisa, tá? Então, o Panta vai descendo, quando ele vai descendo, ele encontra a Maria, aí ele não sabia que era Maria não, porque tinha mulheres no cangaço. Aí ele dá um tiro na barriga da Maria, a Maria cai, levanta, ele dá outro tiro nas costas. Aí, não satisfeito, porque precisava matar os cangaceiros, fosse quem fosse, mulher ou homem, aí ele vai e corta a cabeça da Maria. Ele e os outros cortaram a cabeça da Maria assim, ó, com o pescoço e a cabeça, arrancaram a cabeça da Maria. Aí o Panta desce, quando vai chegando lá embaixo, umas pedras, claro, desceu tem que ser lá embaixo, né, gente? Aí ele... Quando chegou, ele vê um homem batendo nas pedras, não querendo se levantar, não consegue, porque já levou um tiro na cabeça, ou levou ou deu um tiro na cabeça ele próprio, tá? Então o Panta vai e dá o segundo tiro na cabeça. Ó, interessante é que houve perícia? Não, praticamente não. O doutor Lages Filho, que foi quem pegou a cabeça, até suspeitou. Essa cabeça de um homem mesmo, porque foi sem corpo. Né? Você sabe lá, uma cabeça, degolaram, né, o cara, deixaram o corpo lá. Quem é que sabe? Quem não tinha os atributos para dizer que era um homem? Não sabia. Mas assim mesmo, ele examinou, o doutor Lages Filho examinou, encontrou várias coisas que ele não acreditava que fosse o Lampião, pelas fotos, porque ele encontrou uma microdentia, encontrou uma trancinha, algumas coisas, a trancinha podia ser de alguma mulher, né? Não sei se o Lampião tinha trancinha, não. Tinha um cabelo cheio de brilhantina, talvez royabriá, tá? Então, aí o Panta encontra um virgulino, ele não sabia que era o Lampião virgulino, mas aí ele dá o segundo tiro na cabeça, o bicho acaba de morrer, né? Se estribuchando, acabou de morrer, tá? Aí, o que acontece? O Santo, que conhecia o Lampião, que ele tinha sido cangaceiro dos grupos de Lampião, né? Aí disse, olha, você matou aí, esse é o Virgulino, é o Lampião. Ah, então acabou, Virgulino, acabou. Então, gente, só tem duas hipóteses para a morte do Lampião, né? Sem mistério. Porque eu não vi, mas a gente estuda a criminologia. Tenho vários livros aqui de psicologia forense, de coisas assim que nós estudamos na criminologia, né?
E então, direito penal já é outra coisa, tá? Aí então, o que eu deduzo? Que o Virgulino foi morto ali. Agora, quem foi examinar a cabeça do Lampião foi o doutor Lages Filho, conforme eu falei. Só que o doutor Lages Filho ainda estava apegado e também só havia aquela teoria lombrosiana, que Lombroso era um médico, foi um médico italiano, deixa eu ver se era isso, né? E essa teoria de Lombroso, que as pessoas podiam... gente, a mente não existe, né? Existe a massa encefálica, existem os neurônios, existe tudo aqui, a cabeça, tudo isso existe. A mente não, a mente é uma coisa que você... né? Até mesmo as sinapses, né, dos neurônios, elas não se tocam, é uma energia, tá? Então, naquela época, a teoria era lombrosiana. Lombroso dizia o quê? Que negro, feio, aleijado, desengonçado, gente preta, como diz, negro preto, né? Claro, né? Eram pessoas com tendência, sim, tendência ao crime, gente que nascia em clima quente, então pronto, sertão, né? Mas tem muita cidade quente. Se fosse assim, outros lugares teria dado os maiores criminosos, né? Porque existe, inclusive, tem lugares lá onde não, passei meses sem chover, né? Eu não sei agora qual, não estou lembrada, mas sei que tem, tá? Que é só, principalmente na região da África, né? Mas a teoria lombrosiana caiu por terra depois da psicanálise, da psicologia ser mais estudada, né? Caiu por terra. E depois também dos testes, dos exames laboratoriais. Então, essa teoria lombrosiana caiu. Quem estudou muito isso e também falou, vamos lá, falar em doutor Lamartine Andrade, é baiano, amigo da Vera, que diz que é neta do Virgulino, né? Amigo, vendeu, né? Vendeu o material, porque ele disse, o Lampião, aí começou a dar as características do Lampião e tudo, só que ele está muito para trás. Ele esqueceu de se aprimorar. Já está com muito tempo que ele é médico legista também. Um legista para cortar, abrir, saber causa-morte e tudo. Mas ele não podia saber a causa-morte do Virgulino. Por quê? Ele pegou as cabeças. Quem é que pode dar causa-morte de uma cabeça sem corpo? Porque o tiro que matou podia ter sido no coração. Ele só tinha a cabeça, né? Podia ter sido na cabeça. Ele não tinha o coração. Podia ter sido... uma morte também, claro, né? Podia ter sido alvejado, ter perdido muito sangue, né? E morrer realmente. Podia sim, podia. Só que ele pegou, o doutor Lamartine pegou a cabeça, já depois de dias, ele exumou a cabeça. Então a cabeça já era só o crânio, não tinha mais massa encefálica, que ele disse, inclusive, que a cabeça estava achatada, porque digamos assim, a massa encefálica, o que tinha dentro, contém dentro da cabeça, tá? Não é do coquinho, tá? O que contém dentro do coquinho tinha escorrido pelo forame magno, que é o maior furo que nós temos na cabeça, que fica aqui entre a cabeça e essa região daqui, né? Do pescoço, tá, gente? Então, gente, é isso a história do Virgulino. Agora, Lampião era gay? No meu entendimento, era assim. E ele era pederasta, pedófilo, gay, matador. Ele era tudo. Então, não adianta querer encobrir, tapar o céu com a peneira, porque Lampião ele dizia mesmo, ele dizia assim, não mexa com meus meninos, não mexa com meus meninos. Por que assim, né? Por que ele não tinha mulher antes, né? Lampião... Dizem que ele teve uma paixão assim, platônica, que foi pela prima dele, Licor, que casou lá na igrejinha de Nazaré do Pico. Vai lá em Nazaré do Pico que a gente mostra a igrejinha para vocês, tá? A igrejinha lá, tá? Então, mas o Lampião, ele tinha essa deformação, como pode-se dizer, a personalidade. Pode ter deformação? O que ele tinha era o complexo lampiônico. Ele era tudo. Ele gostava de maltratar, de estuprar. Ele era pederasta, ele era violento, assim, né? Ele estuprava, fazia curra.
Curra, né? Ele estuprava e os outros amigos, né, lá ali, faziam a mesma coisa, né? Então, gente, Virgulino, eu vou fazer mais vídeos sobre o complexo lampiônico, que é exatamente o que eu tenho aqui neste livro, que não foi escrito agora, viu, gente? Foi escrito em 2014, tá? Agora, ninguém gosta do livro. Por quê? Porque eu falo a coisa utilizando um método científico, tá? E então, já denunciaram o meu canal. Uma vez eu perdi o meu canal, eu estava com quase 30 mil seguidores. Aí denunciaram. Aí o amigo que denunciou, amigo, né? Perdeu o canal dele agora. Eu soltei uma risada, né? Porque, como eu digo, o pau que dá em Francisco, dá em Chico, dá em Francisco. Que dá em Mané, dá em Manoel. O mesmo pau. Então, porque quer dizer que Lampião era isso, era aquilo. Gente, estuda, estuda. Lampião era violento, muito. Ele era uma pessoa... agora, era calado como todo psicopata. Gente, temos aí, do tipo Lampião, são poucos, né? Segundo a doutora Ana Beatriz, ela faz uma estimativa que existem aproximadamente 3% da população. Vez por outra, surge assim uma pessoa dessa como um Virgulino, vez por outra, viu, na história, né? Eu fui para a história bíblica, né? A história bíblica, tá aqui, ó. Manassés, o rei, certo? Rei Manassés governou por 54 anos. Ele matava também, ele destruía as coisas. Inclusive, ele pegou a cabeça do avô e arrancou. Tá na Bíblia aqui, ó. Então, Hitler, Napoleão, Nero, olha, veja como são. Tem aqui o rei, né? Manassés. Eu assisti a um vídeo maravilhoso de Yavi Yaakov, tá? É um rabino. Ele é judeu, né? Ele é judeu. Então, gente, vez por outra aparece. Tem outros também, assim, que cometem crimes bárbaros, comete um outro crime. O bandido da Luz Vermelha cometeu vários, por isso que foi morto. Mataram ele, ninguém sabe nem quem matou. Depois de preso, ele saiu do presídio, aí mataram ele, né? Susana von Richthofen, tá? O Bruno, né? Tem vários, a esposa o dono da IOC. Então, não são tantos, mas existem níveis, né? E o Virgulino era um psicopata, o Virgulino não era um pederasta, o Virgulino não era gay, era. Qual o problema de Virgulino ser gay? Inclusive, Tiago Pavinato escreveu um livro, aí a suposta neta disse que ia processar. O próprio Tiago Pavinato, ele se assume, ele é casado, ele mesmo diz, ele diz, eu sou. Né? Qual o problema de Lampião ser? Agora, Lampião era um gay e era uma pessoa que tinha um distúrbio maior. Por quê? Porque ele matava. E ser gay não significa que vá matar. Não é isso, gente. Ser gay é uma outra coisa, é um comportamento também, né? Mas não é uma coisa como era nefasta como Virgulino, Lampião, era nefasto para a sociedade, para os sertanejos. Portanto, eu recordo agora que no Cariri Cangaço eu encontrei com Alcino, que ele dizia, que mistério é esse? Eu não acredito que o Virgulino, quem matou o Virgulino, como foi? Eu gostaria que ele estivesse vivo hoje para dizer, olha, Alcino, Lampião era uma pessoa psicopata, tá? Que eu nunca disse isso para ele, não. Eu conheci, mas nunca disse, né? Até eu ainda não tinha estudado com tanta profundidade quanto estudei já, né? Então, o Alcino, também o nobre Paulo Gastão, né? Que ele até disse que aqui, quando ele vai falar sobre o meu livro, ele disse que jamais imaginou que ocorresse isso, né? Quando eu disse para ele qual era o tema do meu livro, eu mandei para ele, ele fez aqui a nota, aí ele disse, cangaço parece muita coisa. Pois bem, eu estudo a linha,
o meu estudo sobre o cangaço, sobre o virgulino, é aplicando a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria não, porque eu não sou médica, tá? Mas já me dá bastante conhecimento para dizer o direito, a criminologia. Então, é esse o meu estudo. E quem gostar e quem não gostar é problema. Cada um fale como quiser, certo? Mas eu falo e tenho propriedade para falar porque estudei profundamente, ok? Dá o like aí, vai em Nazaré do Pico e vai conhecer onde o Virgulino passou a infância dele, que foi entre Serra Talhada, a infância e a adolescência, Serra Talhada e Floresta do Navio, Nazaré do Pico, tá? Lá tem agora pousada, viu, gente? Tem a pousada Manuel Neto. Procura o neto de Manuel Neto, que é Marrael, e fica lá, vai fazer um estudo lá nos locais. Se eu estiver lá, eu vou levar você em Poço do Negro, no Poço do Negro, onde o Virgulino tem os escombros da casa dos pais de Virgulino, tá? E tem mais pra frente, tem a casa da Jacosa, né? Andando um pouquinho mais, tem a Fazenda São Miguel, que é da família de José Alves Sobrinho, né? José Alves Sobrinho e Zé Saturnino. Tem tudo lá, gente. Vai lá, dá o like, tá?